Mas a gente já começa trazendo um assunto muito importante em relação aos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto. É que a Defesa Civil aqui de Maceió, inclusive, tinha repassado essa informação de que um estudo que foi confeccionado, inclusive também pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, apontava a ampliação da criticidade na área verde nessas regiões, né, nesses bairros. E por isso a gente conversa agora com o geólogo da Defesa Civil de Maceió, Antonioni Guerreira, que vai falar para a gente sobre essa ampliação, né, Antonioni? Porque, na verdade, essa área teve aí essa ampliação registrada. Boa tarde. Boa tarde a todos. A ampliação dessas áreas ela já era prevista desde o primeiro mapa, né, que tomou como base o relatório publicado pelo Serviço Geológico do Brasil, tá? Então, à medida que o evento foi ocorrendo, né, o monitoramento ele foi acontecendo, tanto por parte da Defesa Civil, em contato direto com a CPRM e Defesa Civil Nacional, né, a gente viu a necessidade de uma ampliação. Na verdade, não é uma ampliação dessa área, é a mudança de criticidade, tá? Então, a área que antes era monitoramento, a gente viu que, pelo ocorrido lá, ela passou a ser uma criticidade que a gente chama de 00, ou seja, uma área que precisa ser realocada, né, com urgência. Para que a gente possa entender, Antonioni, inicialmente, boa tarde também, qual o risco, né, efetivo para essa área? Isso, o risco ele varia um pouco, tá? Dependendo um pouco da área. A área ela é muito grande, né? Um dos casos que abrange uma área enorme, né? Mundialmente falando. Então o risco ele depende da área. Existe aquele risco associado ao fraturamento, né, do solo, né? Que acaba por gerar um recalque diferencial nas edificações em cima, que estão acima do solo. Então as casas começam a trincar, a rachar, né? E isso coloca em risco, né, a vida daqueles moradores que estão ali, não só dos moradores, como dos transeuntes, de uma maneira geral ali, associado às vias, tá? Existe um risco também que a gente chama de sinkhole, né, ou de dolinamento, né, de um linguajar mais popular, é aquela cratera que abre, né, quando as minas, né, de exploração de salgema, elas chegam, né, elas vão abrindo buraco, vão ascendendo e chegam à superfície, tá? Existe esse risco também. E trabalhamos também com um risco que a gente chama de risco social, tá? Risco secundário, né? Áreas que ficam isoladas, as pessoas acabam por sofrer mais com essas consequências, seja tanto a parte do comércio, né, quanto as pessoas, né? Muitas vezes algumas vias ficam bloqueadas, problemas psicológicos intensos, basta a gente dar uma andadinha lá, né, somente nessas áreas isoladas, que a gente chama de risco social, que a gente percebe, né, todo esse sofrimento. Nós vivenciamos aí esse período que a gente chama de quadra chuvosa, né? Inclusive nesses dias, na semana passada, nós tivemos aí uma chuva mais constante, uma chuva mais forte, e um ponto que a Defesa Civil, inclusive, tratava bastante com a gente, né? O risco aí para essas regiões em um período de chuva mais forte, com um acúmulo realmente de um volume de água maior. Dentro desses riscos que você apontou aqui, existe aí essa associação também com o período chuvoso, ou nós já acompanhamos um risco sem ter essa associação com a chuva também? Só para o pessoal poder entender. Certo. A chuva ela tem um papel de potencializador de alguns processos que envolvem o bairro, tá? Como o processo ele gera fraturas, né, e rachaduras, tanto no solo quanto nas residências, a chuva ela passa a ser um potencializador erosivo. Então, grandes quantidades de chuvas, de fato, podem acabar erodindo mais, né, todo o substrato, né, tudo aquilo que está ali subterrâneo, né, um pouco mais próximo à superfície, vai erodindo, e isso pode surgir pequenas crateras, tá? Não confundir com associado às minas de exploração que estão entre 700 e 1.000 metros de profundidade, tá? É algo mais superficial, porém essa erosão ela causa danos fortes, né, altos, tanto nas residências quanto em vias, e assim, a chuva ela tem um papel de potencializar esses processos erosivos.
E como é que está sendo feito esse monitoramento dessa área, Antonioni? E, obviamente, com o novo mapa, essa área ela é expandida. De que forma vai ser feito esse monitoramento? Isso, o monitoramento ele é feito, a gente tem dois instrumentos que medem a movimentação, né, do solo, vamos dizer assim, superfície. Um é a interferometria, tá, que faz a medição por satélites, e o outro são os DGPS, tá, são GPS instalados ao longo do bairro e que também tem essa capacidade de medir essa movimentação, tá? A gente também tem visitas em campo, né? O papel de campo é fundamental, principalmente no monitoramento da evolução do processo, né? Das feições, que a gente chama, do fraturamento. A gente tá para chegar, né? Os instrumentos dos sismógrafos, né? Esses podem dar uma ideia melhor do que está ocorrendo em subsuperfície, né? Criar parâmetros de alerta e de evacuação imediata. Antonioni, a gente está falando, logicamente, de uma área que tem aí esse constante movimento, na verdade, né? Uma área que apresenta uma certa instabilidade. Por isso mesmo vocês vêm acompanhando essa situação. Nós estamos falando da ampliação da criticidade na área verde, né? Inclusive com um novo mapa para essa área verde. Em relação às outras áreas que vêm sendo acompanhadas, elas apresentam alguma variação também em área vermelha? Como é que está essa situação? Como é que vocês vêm acompanhando essas outras áreas também? Certo. A alteração da criticidade, ela foi tanto para a área verde escura, né, que antes era monitoramento, também abrangeu um pouco da área da vermelha escura, né, associada ali à encosta do Mutange, e também abrangeu o azul escuro, que está associado ali ao Bom Parto, tá? Então, assim, a alteração da criticidade, ela envolveu esses riscos que a gente já comentou aqui, e o monitoramento que a gente constatou. Então, existe um processo de movimentação do solo muito intenso, tá? A gente ainda não conseguiu ver uma aceleração em massa desse processo, mas o processo ele ocorre em taxas altas, tá? E isso ocorre ainda em grande parte do Pinheiro, que a gente fez essa atualização, né? Que passou a ser criticidade zero. A gente definiu essas áreas. Um dos motivos foram esses. Ali na região do Bebedouro também, a gente constatou uma movimentação muito forte, e no Bom Parto também tem uma movimentação de subsidência ou de afundamento muito forte. O Bom Parto ele tem uma ressalva que, na verdade, teve duas notas técnicas do Serviço Geológico do Brasil, tá? A Defesa Civil está em constante conversa com o Serviço Geológico do Brasil e outros técnicos de outras instituições, né, que dão esses apoios, dão esse auxílio com a gente, tá? Então, eles emitiram duas notas para a região do Bom Parto para evacuar, passar a ser criticidade zero. Então, a gente já vinha acompanhando. Então, foi uma área que também foi incluída. E uma região do Mutange, tá, que antes era criticidade 1, passou a ser criticidade zero. Uma área que sofre com um isolamento social muito forte, né? A gente tem áreas próximas ali que já foram evacuadas, então ela sofre com processos de furtos, né, de roubo, enfim, processo associado à segurança pública ou associado a fatores psicológicos, e toda essa área passou a ser incluída também. Então, as três áreas, o verde, o vermelho e o azul, a parte delas passou a se tornar como criticidade zero. Também tem os pontos isolados, né, que a gente chama, né, que a gente chama de área de entorno, tá? São áreas que já foi constatada pela junta técnica, tá, que faz parte do acordo com os órgãos signatários, Ministério Público e Defensoria Pública, tanto do Estado quanto da União, tá? Então, foi definido alguns pontos isolados dentro desse verde escuro, que passou a aderir também ao verde claro, né? No caso, ao setor de criticidade zero. Agora, Antônio, me permita uma colocação que eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas. Boa parte dessa área já está isolada, foi desocupada. Você citou agora há pouco a questão do Mutange. E há pouco foram divulgadas imagens que mostram um suposto avanço da laguna da Mundaú, inclusive atingindo o Mutange, atingindo algumas clínicas psiquiátricas muito tradicionais, o próprio Colégio Bom Conselho e tal. Dá para se ter um panorama de qual é a situação do avanço e se realmente está acontecendo esse avanço da laguna Mundaú, né, no sentido do Mutange, e a gente pode ter uma mudança muito grande ali naquela área?
De fato, Oscar, ocorre um avanço da lagoa, né, uma vez que se tem uma subsidência muito forte, principalmente nessa região ali próximo à lagoa, né, que envolve até o campo do CSA, o Miguel Couto, né, e outras instituições. Também envolve o Bom Parto passou a entrar por causa disso também, né. Eu acabei esquecendo de comentar, mas o alagamento é um dos riscos que a gente considerou para atualizar esse mapa também. Então, toda essa região ali da encosta da laguna, ela de fato tem uma subsidência, então tem um avanço da lagoa. E isso, o fator da chuva, ela também agrava um pouquinho, porque cidades a montante do rio Mundaú acabou, né, hoje em dia a gente sabe que está sofrendo, né, com o rio lá em cima, e aqui acaba também por aumentar um pouquinho, né, o nível dela naquelas regiões próximas. Mas isso também foi levado em consideração para a inclusão dessas áreas, principalmente a do Bom Parto, né? Antonioni, eu só tenho a agradecer a sua participação, sempre muito solícito, Antonioni Guerreira, né, que é geólogo, falando um pouquinho sobre essa situação, porque preocupou a toda a população de Maceió, que na verdade, né, Ludmila e Antonioni, eu acho que na cabeça de boa parte da população fica aquela expectativa e aquele medo de repente a gente ter uma mudança geológica, né, definitiva em Maceió, com a abertura de uma grande cratera, com o desabamento de vários prédios. Esse medo era um medo pertinente pelo desconhecimento, por isso a importância da gente trazer uma pessoa que tem um conhecimento para discutir o porquê da ampliação. Agora, me parece, Antonioni, se eu estiver falando besteira antes de encerrar, fique muito à vontade, é que o problema ele se agrava a cada dia. Ele está se ampliando e, infelizmente, né, me parece ter difícil solução, né, Antonioni? Antecipadamente, muito obrigado mais uma vez pela disposição em participar com a gente. Eu que agradeço, Oscar. Estou à disposição sempre, a Defesa Civil também. Mas, de fato, é um processo que ele não parou, tá? Ele não se acomodou de forma alguma, ele continua acontecendo em taxas consideravelmente altas, daí essa atualização, um dos motivos dessa atualização, não só a atualização do mapa, como a interdição da via, do VLT ali embaixo, também foi por causa de toda esse agravamento, né, de todo o processo, tá? Então, assim, a gente gosta de deixar claro à população que, assim, o processo acontece, tá? Ele não é de maneira fraca, vamos dizer assim, é uma maneira forte até, toda a taxa de movimentação ela é consideravelmente alta, e por isso que a gente, né, traz essas medidas, né, essas tomadas de decisões que envolvem a mudança de criticidade dessas áreas. Muito obrigado, Antonioni Guerreira, né, pela participação, Lud. E é triste, né? A gente não pode nunca estar deixando de abordar esse assunto. Estou vendo aqui alguns comentários das pessoas, inclusive um comentário do Túlio que diz que são vidas, né, meu diretor? Muito obrigado, Antonioni, que são modificadas para sempre, são sonhos, né, que acabam. Eu me lembro de casos, eu quero agradecer aí, viu, gente, ao Antonioni Guerreira, viu, meu diretor? Agradecendo já ao Antonioni Guerreira pela participação aqui com a gente. Obrigado aí pela participação.